Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini do canal do Hiryu React. Eu vou estar trazendo mais um vídeo aí novamente do canal do Jovem Otaku. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo do One Punch. Todos os monstros nível Deus explicados, os monstros mais poderosos de One Punch Man. Então vamos ver aí o nível de cada monstro que foi passado tanto no anime, acho que dessa vez vai trazer do mangá também. E ver qual que é o nível deles em questão de força, né? Qual que foi o mais forte e o mais fraco, por assim dizer. Então vamos lá, vamos ver como que tá esse vídeo aí. Trazendo aí primeira vez do One Punch, né? Legal, ficar variando aí de vez em quando. Vamos ver como que tá o vídeo. Diversos monstros já apareceram ao longo da história em One Punch Man, cada um com os seus poderes e os seus níveis de ameaças, inclusive Deus. Você quer saber todos os monstros nível Deus, os com poderes suficientes para exterminar a humanidade da face da Terra? Então fica até o final, que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Né, Alguns... Em One Punch Man existem 5 ameaças. A primeira e mais fraca é a Lobo, que ameaça poucas pessoas, às vezes nenhuma. A próxima é a Tigre, que representa uma ameaça para um grupo maior de pessoas. Já agora a terceira maior ameaça é a Demônio. Monstros desse nível representam uma ameaça para uma cidade inteira. Já a segunda maior é a Dragão, e representa uma ameaça para várias cidades. E por fim, temos a ameaça Deus, que é a maior de todas. E essa ameaça só é usada quando toda a humanidade tem risco de ser dizimada. E neste vídeo eu vou te mostrar todos os monstros de nível Deus em One Punch Man. Então eu peço para você que você deixe o seu like nesse vídeo, porque assim você me ajuda muito e ainda me mostra que está gostando do conteúdo, e eu continuo fazendo mais vídeos assim. E também se inscreva no canal e ative o sininho, desse jeito você não perde nenhum vídeo novo anime bem legal, de curiosidades, né, teorias e muitos outros vídeos legais. Mas então, vamos para as ameaças de nível Deus. Então vamos começar com o Boros. O Boros vem de um planeta com duras condições de vida, onde o clima era muito perigoso e os desastres naturais eram constantes. E por isso todos os membros da sua raça evoluíram e ganharam uma força surpreendente para que pudessem viver naquele ambiente hostil. Mas o Boros foi um caso mais raro. Desde pequeno, ele já era extremamente poderoso, crescendo tão forte que praticamente ninguém conseguia se igualar a ele. Por fim, ele percebeu que era forte demais e que não havia ninguém que pudesse o derrotar, e começou a sentir um tédio avassalador. Então ele decidiu dominar toda a galáxia. Com isso, ele criou os Ladrões da Matéria Escura e viajou pelo espaço dominando e exterminando planetas, na esperança de encontrar um oponente que pudesse lhe dar uma luta digna. Realmente... Durante as suas viagens, ele se encontrou com um vidente alienígena, que disse para ele que em um planeta distante, ele encontraria um oponente que pudesse lutar em pé de igualdade com ele e lhe dar a luta que ele sempre desejou. Embora os seus companheiros não acreditassem muito nessa profecia, ele ainda continuou por 20 anos, até que finalmente ele chegou na Terra e encontrou Saitama. O Boros é um personagem extremamente poderoso e resistente. De acordo com ele, a sua espécie desenvolveu a maior capacidade regenerativa de todo o universo. O Boros foi o primeiro inimigo que sobreviveu a vários socos normais do Saitama, e foi preciso de um soco especial, o Soco Sério, para finalmente derrotá-lo. E além dessa sua incrível força física e resistência, ele também possuía alguns poderes únicos de energia. Ele podia reunir toda a energia do seu corpo e disparar ela como um feixe de luz, que destruía tudo no caminho. Foi até mesmo mencionado que se o Boros liberasse toda a energia do seu corpo de uma vez, ele conseguiria varrer um planeta inteiro. Mas, mesmo sendo muito poderoso, a Associação de Heróis nunca chegou a classificá-lo com um nível de ameaça. Mas, por outro lado, o One, o criador da história, disse que o Boros está acima do nível dragão. Ele não disse diretamente Deus, mas considerando que ele já dominou e devastou inúmeros planetas,
ele seria um risco para toda a humanidade da Terra se não tivesse se encontrado com Saitama. E talvez se isso tivesse acontecido, ele receberia a sua ameaça Deus da Associação de Heróis. E como próximo temos a Psychos de Orochi. A Psychos é uma Esper que possui poderes psíquicos, assim como a Fubuki e a Tatsumaki. Ela também era uma colega e amiga da Fubuki, mas em algum momento da sua vida, ela teve uma visão do futuro sobre a humanidade que a enlouqueceu, e ela ficou perturbada. E por isso, ela começou a fazer experimentos em humanos, para transformá-los em monstros, e fundou a Associação dos Monstros. Enquanto ela estava encontrando humanos ideais para se tornarem monstros, ela encontrou Orochi, que na época costumava ser um homem que virou as costas para a humanidade. Embora não se saiba até que ponto, ele também era um gênio das artes marciais. Então a Psychos o convenceu a se juntar a ela e começou a transformá-lo em um monstro, através de um processo especial de estimulação de crescimento, colocando ele em muitas experiências de quase morte. E o Orochi se tornou o seu maior sucesso, depois de muitos outros fracassos e sacrifícios. Quando ele começou a se transformar de um humano em um monstro, sua aparência começou a mudar drasticamente, e vendo que ele estava ficando poderoso, a Psychos fez nele uma lavagem cerebral para que ele fosse totalmente submisso a ela. Claro, e assim, né? ela Não. deixou ele como líder da Associação dos Monstros. E um pouco mais pra frente na história, enquanto todos estão lutando, o Orochi é completamente derrotado, tendo perdido várias partes do seu corpo. Então, como sua última solução, ele usa sua capacidade de absorção para absorver a Psychos e se regenerar. No final... No entanto, a Psychos resiste à assimilação completa, e os dois se fundem em um enorme monstro com muitos tentáculos, e permanecendo a mente da Psychos. E durante a fusão, enquanto eles ainda estavam se unindo, um ser apareceu para eles, e lhe deram um poder adicional. Um ser que eles chamam de God. Depois de evoluir com a fusão, a força da Psychos ficou em um nível completamente diferente, com ela conseguindo cortar a superfície do planeta com apenas um ataque. Além disso, a habilidade que mais se destaca na Psychos forte, né? e que pode ser a sua mais poderosa é a incorporação de poder. Ela tem uma espécie de raízes que entra no solo e começa a absorver toda a energia do planeta. E conforme mais passava o tempo, mais as suas raízes se expandiam, até que ela se tornasse uma só com a Terra, como uma forma de vida celestial perfeita. Por sorte, ela acabou sendo derrotada antes disso acontecer, mas se por acaso os heróis não tivessem a vencido a tempo, com certeza ela dominaria a Terra inteira, Nossa, e ninguém mais de poderia fato, pará-la. O seu nível de ameaça foi dito ser superior a dragão, isso só com os seus poderes, sem ela assimilar o planeta Terra, mas com certeza o seu nível de desastre seria Deus, se os heróis demorassem um pouquinho mais. E continuando, temos o Garou. Quando criança, o Garou sofria bullying na escola e era excluído por todos. Nas brincadeiras da escola, os seus colegas diziam que ele era o monstro, só para poderem bater no Garou, já que eles eram os heróis, e os heróis sempre derrotam e vencem os monstros. O Garou até tentou revidar, mas isso só fez com que ele apanhasse mais ainda, e no final ainda chamaram o professor que culpou o Garou pela briga, e o forçou a se desculpar. Com isso, o Garou finalmente começou a ver que os heróis nada mais são do que um bando de valentões que estão atacando os fracos e marginalizados da sociedade, enquanto recebem elogios de outras pessoas que igualmente odeiam os marginalizados. E foi aí que o Garou começou a olhar a personalidade diferente dele para já os vai monstros. começar. Ele começa a perceber que não importa o que aconteça, eles sempre foram mortos injustamente no final, simplesmente por serem monstros. E não aceitando mais toda essa lógica do mundo, o Garou resolveu se tornar o monstro mais forte e nunca perder para um herói. Então, cansado de ser uma criança indefesa durante toda a sua infância, ele ficou determinado a se tornar mais forte. Por causa disso, ele decidiu ir até o dojo do Bang, viajando muito longe para conhecer o que seria o seu futuro sensei.
Então assim que ele começa a treinar com o Bang, rapidamente ele já se torna o aluno número 1 do dojo, é um gênio em questão de aprender as muitas coisas. Técnicas de artes marciais. Apenas viver uma vez já, o cara já aprende, né? Mas por esse seu crescimento repentino de força, o Garou achou que já não tinha mais nada o que aprender e invadiu o dojo, espancando todos os alunos. Ele então recebeu uma surra do Bang e foi expulso do dojo. Assim então, o Garou, agora se considerando um monstro, começou a caçar e a derrotar heróis. Ao longo da história, o Garou foi se fortalecendo cada vez mais. A cada batalha, ele ficava mais forte que ele, e pouco a pouco, ele ia quebrando seu limitador. Nesse caminho, ele derrotou heróis poderosos, como o Tank Top Master e o Super Alloy Darkshine, e vários outros heróis da classe A. Mas foi quando ele quebrou o seu limitador que ele mostrou a sua verdadeira força. Quando o seu limitador quebra e a sua força começa a disparar, a sua forma começa a mudar, com ele finalmente se transformando no que ele sempre quis, em um monstro. O Garou teve a sua aparência cada vez mais parecida com a de um monstro, e cada vez que a sua forma mudava, a sua força disparava ainda mais, com o próprio Garou se intitulando uma ameaça de nível Deus. Foi dito pelo One, o criador da série original, que a força do Garou está no mesmo nível que a do Boros, ou até superior, na sua forma monstro. E assim como o Boros, se o Saitama não tivesse aparecido, o Garou teria se tornado o governante do mundo, o símbolo do mal. Caraca, Sem dúvidas, o Garou foi uma ameaça gigante para todos os seres da Terra, mas pelo menos hoje o Garou tá mais tranquilo, largou mão de ser monstro e está apenas atrás de um trabalho para seguir a vida. E por fim, temos o God. O God é um ser totalmente misterioso, que planeja acabar com toda a humanidade da Terra. E para cumprir o seu plano, ele dá poderes àqueles que possuem o mesmo pensamento que ele, de que a humanidade é uma escória do mundo. Ele deu ao Imperador Sem Teto o incrível poder de convocar esferas de energia semelhantes a pequenos sóis, que explodem e criam rajadas enormes de fogo. Ele também deu a Psychos e o Orochi um enorme aumento de poder durante a sua fusão, o suficiente para cortar a superfície da Terra com um único ataque. Também tem uma chance muito grande dele ter criado o primeiro vilão que apareceu na história, o Vassinimen, já que foi dito pelo autor do mangá que a energia do Vassinimen é a mesma que o Imperador Sem Teto ganhou do God. E assim como o Imperador Sem Teto, o Vassinimen também afirmou estar em uma missão sagrada para destruir a humanidade, mas ele disse que era a Mãe Natureza que ele servia. O que também pode significar que God é uma força da natureza que planeja exterminar a humanidade que está causando a ruína do mundo. Ele também parece ser alguma divindade antiga que está preso em uma dimensão diferente, como foi mostrado quando Saitama tocou em um dos cubos especiais e conseguiu ver God em uma outra dimensão, e também como foi mostrado em um santuário misterioso que o Orochi encontrou. Nesse santuário, o Orochi encontrou desenhos em uma pedra que o retratava, e lá dizia que um sacrifício digno era necessário para ressuscitar Deus, levando o Orochi a acreditar que estava se referindo a ele. E daquele ponto em diante, o Rei Monstro sempre procurou por um sacrifício digno, que era necessário para a sua ressurreição como um deus. Né, cara? Mas um pouco depois na história, quando ele estava lutando contra os heróis, ele cai na antiga caverna e ela começa a se desmoronar, mostrando a imagem completa do verdadeiro deus que aparece no mural, mostrando o God em cima de todos, e dá para entender que Orochi era apenas o sacrifício para God. E também está implícito que existe uma conexão entre God e a Lua. Existem vários quadros do mangá com a Lua aparecendo de fundo durante a grande luta entre a Associação de Heróis e a Associação dos Monstros, como se fosse um olho observando o campo de batalha. Isso também é indicado quando God apareceu e ficou no topo da Lua antes de tomar os poderes do Imperador Sem Teto.
talvez ele esteja selado na lua e precisa de sacrifícios para conseguir sair, assim como foi mostrado no mural do santuário com God acima de todos. Os verdadeiros poderes do God ainda são um mistério, mas eu não tenho dúvidas que após ele ser libertado no mundo, ele vai ser o primeiro monstro a receber oficialmente um nível de calamidade de Deus. Aliás, Deus é o seu nome. E bom galera, eu quero saber de vocês, você acha que esses monstros são realmente nível Deus e que eles podem acabar com a humanidade? Comenta aqui que eu quero muito saber o que você acha. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui eu sempre estou trazendo vários vídeos legais de curiosidades e teorias sobre animes. Caraca, né, gente? Deu pra ver aí que realmente só vilão poderoso que apareceu. E de fato, eu acompanho o mangá. Realmente alguns estão muito fortes. Esse deus aí, no momento que ele aparece lá na imagem, lá na lua. Nossa, é muito foda, cara. Porque você não esperava. Aí do nada aparece um ser gigantesco em cima da lua lá, parado de pé olhando. Como se estivesse observando ó, a Terra. Isso é muito foda mesmo. E o Saitama, né, como sempre, sempre aparece pra acabar com a graça dos caras, né? Quando aparece um ser poderoso o suficiente pra ameaçar todo mundo, o Saitama derrota ele antes que todo mundo saiba disso, né? Então, como sempre, ainda os créditos indo pro King, né? Porque é sempre assim, né? O Saitama derrota os caras e os créditos vai pro King. E isso é bem engraçado. Mas foi bem legal ter acompanhado ó, esse vídeo aqui de ter conhecido os monstros de nível Deus. Então, até porque do One Punch, assim, tipo, é bem legal, mas o One Punch eu acho mais legal por você assistir mais porque é muito engraçado tudo. Porque, tipo, não tem graça. Tipo, tem umas batalhas que só chega, acabou e já era. Tipo, é mais engraçado, legal ver a luta dos outros, né? Porque o Saitama chega, aparece e acabou, né? Então, tipo, acaba perdendo às vezes a graça. Então, é bem legal ver essas coisas assim. Então vou indo nessa. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, é só curtir, se inscreve no canal, deixa nos comentários o vídeo, alguma música que queira que eu esteja trazendo pro canal que eu vou estar trazendo, beleza? Alô, até a próxima e fui!